Zumbis e comédia, os famosos rom-coms. O primeiro que vi do gênero e talvez um dos primeiros filmes de zumbi que eu assisti na minha vida foi o muito bom Zumbilândia de 2009. Depois assisti o legal Como Sobreviver a um Ataque Zumbi de 2015. Esses dois por muito tempo foram meu parâmetro sobre o que era um filme de apocalipse zumbi e engraçado. Esse parâmetro mudou totalmente em 2021. A primeira vez que eu assisti um dos melhores filmes do gênero e o que faz essa combinação comédia e zumbi da melhor forma até hoje. A Volta dos Mortos-Vivos, lançada em 1985, é simplesmente um espetáculo de como contar uma ótima história e te divertir de maneira sensacional. Um dos filmes mais punk rock da história e eu simplesmente amo desde o dia que assisti. Assisto pelo menos uma vez por ano e hoje eu vim resumir a história desse filmaço e explicar o porquê ele é tão importante pro gênero rom-com. Escrito e dirigido por Dan O'Bannon e com participação na produção de John Russo, o co-escritor de A Noite dos Mortos-Vivos de 1968. A Volta dos Mortos-Vivos começa com um texto que traduz perfeitamente o quanto esse filme não se leva a sério. O texto diz: os fatos mostrados nesse filme são verdadeiros. Os nomes são reais, de pessoas reais e de organizações reais. Ele abre mostrando a empresa de material médico Unida, dia 3 de julho de 1984, 5:30 da tarde, horário do leste. Conhecemos os 3 personagens iniciais, o patrão da empresa Burt e os 2 funcionários patetas Frank e Fred. É o primeiro dia de trabalho do Fred e Frank fica de apresentar o lugar para ele e designar as suas funções. Burt vai para casa e deixa os 2 responsáveis por fechar a firma no fim do expediente. I want to tell you something and I mean this sincerely, no matter what happens. Don't name it after me. O Frank explica algumas funções pro Fred e aqui tudo parece bem normal até. A Unida tem na propriedade alguns materiais de estudo médico também, como esqueletos, metade de cachorro e um cadáver de verdade no freezer. Os 2 entram lá dentro e Fred fica todo cagado de medo. Cagão. Somos levados para o resto dos personagens, esses cada um diferente do outro. O grupinho de amigos do Fred, composto por Chuck, Casey, Scoos, Spider, Trash e a namorada do Fred, Tina. Eles estão entediados e querem dar uma festa para chacoalhar os ânimos. A Tina diz que eles podem ir buscar o Fred no trabalho dele, visto que ele sempre sabe onde tem uma festinha. De volta à empresa, os 2 estão no escritório e o Fred pergunta pro Frank qual foi a coisa mais estranha que ele já viu ali. Ele diz que já viu muita coisa, mas teve uma que superou todas elas. Did you see that movie? Night of the Living Dead. Frank explica que o filme foi baseado numa história real e que essa história aconteceu em um hospital em Pittsburgh. Houve um vazamento químico e vários produtos químicos vazaram para o necrotério e fizeram todos os cadáveres pularem. O tal do produto estava sendo desenvolvido para o exército e disseram pro cara que fez o filme que se ele contasse a história verdadeira, eles iriam processá-lo. O exército isolou o local e tirou tudo que estava contaminado de lá. Eles acabaram trocando as ordens de serviço e os cadáveres foram parar na empresa. Hello? Oh, hi, honey. A curiosidade despertada e o Frank pergunta se o Fred quer ver os corpos. What are you talking about? They're down in the basement. No. No way. Os 2 descem lá e têm a brilhante ideia de abrir um dos tanques com um corpo dentro. O tanque vem escrito que é uma propriedade do exército e em caso de emergência eles devem ligar para o número escrito nele. A curiosidade matou o gato e o karma vem na hora. Hey, these things don't leak, do they? Leak? Hell no. These things were made by the U.S. Army Corps of Engineers. Essa abertura é sensacional, o lettering do filme vindo ao som dessa trilha e eu diria que é o mais próximo que eu cheguei de êxtase. Meu, que vibe indescritível, meu! Depois da intro conhecemos o Coronel Glover, ele é do exército e tem uma central de comunicação na casa dele que caso os tanques sejam encontrados, ele será o primeiro a saber e o primeiro a agir. E ele não é o melhor dos maridos também. What's for dinner? Your favorite, lamb chops. I had them for lunch. A mulher dele está irritada por causa dessa central e pergunta pra ele quando isso vai sair da casa deles, visto que ela não aguenta mais. Ele diz que talvez nunca e que eles ainda não acharam os tanques. De volta aos punks, já são 7 horas da noite e eles estão no carro de outro parceiro, o Suicida. Eles estão indo buscar o Fred no trampo dele. O Suicida talvez seja o mais engraçado do filme pra mim. How come you guys only come around when you need to ride someplace? Not too much.
Eles chegam na frente da Unida e o suicida já vai descendo pra ir buscar o Fred, mas a Tina o interrompe falando que ele só vai ser liberado às 10. O resto protesta, mas depois de uma discussão eles decidem matar o tempo dentro do cemitério, que se chama, por ironia do destino, Cemitério da Ressurreição. Eles entram lá dentro e começam a dar uma zoada. Uou, somos jovens, vamos zoar. Fred e Frank acordam depois de desmaiar por causa do gás e eles visivelmente estão passando mal. O problema é que o gás não afetou só eles. What was that? Sounds like a dog. Todas as coisas mortas do local foram revividas pelo gás. O Frank tranca a porta e eles ficam totalmente desesperados e decidem ligar pro Burt para eles resolverem o problemão que se enfiaram. Mais pra frente o Burt chega à empresa e mete um esporro nos dois idiotas por irem mexer onde não deviam. Os três discutem muito e Burt fala que eles têm que acabar com toda a evidência que está ali. Ele diz que no filme eles destroem o cérebro para matar os zumbis e que em teoria deve funcionar na vida real. Eles abrem a porta e... eles conseguem segurar o bicho e o Burt fura o cérebro dele, mas não funciona nem um pouco. O Burt arranca a cabeça dele com um serrote, mas mesmo assim ele não morre. E o corpo começa a correr por aí, destruindo tudo. I thought you said if we destroyed the brain, it'd die. It worked in the movie! Well, it ain't working now, Frank. the movie line? O desespero bate mais ainda e não parece haver uma solução para esse problema. Sometimes Ernie Kaltenbrunner works late on Friday night. Well, who's Ernie Kaltenbrunner? His light's on. He's in. Ernie's got a crematorium across the street, Frank. Os punks ainda estão na zorra no cemitério. Hey, is that Freddy? Where? Over there going into that building. Nope, that is not Freddy. How would you know? Because why would Freddy be going into a mortuary? Ernie está trampando, embalsamando um corpo e Burt entra pelos fundos atrás dele. What do you say, Ernie? Hey, Ernie. Take it easy. Sorry, I didn't hear you. O Burt entra parecendo o lobo pidão do Pica-Pau e dá aquela levantada de moral antes de pedir o grande favorzão. Ele diz que eles são amigos há muitos anos e que esse favor é muito importante. I got a couple of my men out here. You mind if I No, bring them in a here? bird! Oh, bird, that's illegal. Bring it on in now, please. O Burt mente, falando que tem fuinhas com raiva nos sacos. Ernie não entende de primeira, mas o Burt explica que o favor é eles usarem a fornalha de cremação para queimar os bichos. You just can't burn animals alive. It's just too hideous. At least let me kill them first. Take them out in the parking lot and put them out of their misery. Burt diz que ele não pode fazer isso e Ernie pergunta o porquê. Can you swear to keep a secret, Ernie? At this point, I don't know. No, you gotta swear. You got to. I can't tell you. All right. O Ernie até dá uma risadinha quando o Burt fala que não são fuinhas dentro dos sacos, mas aí ele vê que o buraco é bem mais embaixo. Os punks ainda estão no cemitério e o suicida tá totalmente poucas ideias. Foda-se. Oh, great, here's your friend and mine. Hey, fuck you, ballbuster! A Tina vê que já deu a hora do Fred sair e vai até a Unida procurar pelo namorado. Ernie finalmente aceita realizar o favor e eles vão até a fornalha para acabar com isso de uma vez por todas. Some big favor. I could operate that goddamn thing. A fornalha é ligada e as coisas começam a queimar. Dust to dust. A fumaça sai pela chaminé e tudo parece finalmente resolvido, porém uma chuva começa ao mesmo tempo. Eu acho que o resultado não será dos melhores. Os punks começam a se molhar e voltam correndo para o carro. Esta é uma chuva ácida que está queimando a pele deles e agora que a merda vai começar a feder. Tô sentindo cheiro de merda. Ao mesmo tempo, a Tina entrou na Unida e está chamando por alguém lá.
Os punks entram no carro do suicida, mas essa lata velha não quer pegar de jeito nenhum. No cemitério, as lápides estão sendo molhadas pela chuva e a água está penetrando dentro da terra. O cadáver foi finalmente queimado e Burt comemora a aparente vitória. O problema é que Frank e Fred estão péssimos. Eles reclamam estarem muito doentes e a cabeça deles estarem quase explodindo. When that canister cracked, this gas squirted out. It hit us right in the face. We breathed it. Frank sai correndo para fora para vomitar e eles decidem ligar para a emergência. A condição atual dos dois está bem preocupante. O Ernie liga para os paramédicos e passa o endereço do local. Burt, they're on their way. Dentro da Unida, a Tina ainda chama por alguém lá dentro, mas ninguém responde. Ela encontra o boné do Fred jogado na frente da porta do porão. Ela desce lá embaixo e aqui temos uma das cenas mais icônicas da história do cinema de horror. Who's there? Ela corre desesperada e acaba caindo na escada e quebrando o degrau. Ela fica pendurada e o zumbi está indo até ela. Ela se esconde em um armário de metal e se tranca lá dentro. Os punks saem do carro e correm até a Unida para escapar da chuva. As duas cenas acontecem ao mesmo tempo e vão se alternando. O zumbi tem um pouco de consciência e pega uma corrente para prender na porta e forçar a abertura com uma alavanca. Os punks entram no prédio e chamam por Tina. Eles chegam lá embaixo sem entender o que está acontecendo. O zumbi come o cérebro dele e o Spider joga uma lata na cabeça do bicho. Eles sobem as escadas correndo e trancam o queridão no porão. Os paramédicos chegam para ajudar Frank e Fred, eles começam o atendimento, mas algo não parece certo. Eles não têm reflexo, não têm pulso e a temperatura corporal deles é de 20 graus Celsius. Os punks barram a porta do porão com barricadas e saem para buscar ajuda e vão até o cemitério para ver se encontram Fred, visto que ele não está na empresa. Eles chegam no cemitério e a chuva está torrencial. Um elogio a se fazer para essa trilha sonora, sensacional. Agora tocando de fundo está Party Time do 45 Grave. Vários zumbis saem de seus túmulos e o grupo tem que se separar. A Trash acaba sendo morta por vários zumbis ao mesmo tempo. Os paramédicos enfim dão a notícia ruim para os dois intoxicados. Eles tecnicamente estão mortos. Dead people don't move around and talk. Ernie vai até a porta e vê Spider, Skulls e Tina pedindo para entrar. Ele abre e os três entram desesperados. Eles tentam explicar para ele que os mortos saíram das tumbas. Shut up and listen, man! What is it? There's dead people screaming! Nessa confusão, Chuck e Casey voltam para a Unida e se trancam lá. Os paramédicos vão à ambulância buscar as macas para levar Frank e Fred para o hospital, mas já é tarde demais. O outro paramédico também acaba indo de Vasco. Os recém-chegados no necrotério explicam a situação pro Burt e ele fica desesperado. Mister, there's 100 of those things out there. 100? Chuck e Casey tentam ligar para a polícia usando o telefone do escritório e até conseguem contato, porém... No grupo do necrotério, Tina finalmente encontra Fred e Ernie vai conferir o que houve com os paramédicos e tentar ligar o seu carro. Tudo parece calmo demais e não tem sinal nenhum dos paramédicos. O Ernie entra desesperado e sai fechando todas as janelas. They're all over the cars. It's horrible. They're out there. Ernie, Burt, Spider e Skulls vão até o escritório do Ernie para chamar a polícia, mas os zumbis estão simplesmente por toda a parte.
Eles se ajudam a barricar a entrada e o caos toma conta do lugar. É uma sequência que eu acho muito foda. Começa a tocar um punk de fundo e que casa maravilhosamente com a sequência. Eles barram a maioria das janelas, enquanto isso os zumbis pedem delivery. Eles retornam ao necrotério e a situação de Frank e Fred parece ter piorado. Spider e Skulls exigem explicações e Burt conta tudo. It was a chemical. It was some chemical that soaked into the soil of the graveyard and made the corpses come back to life. Yeah, what fucking chemical? I don't know what chemical, goddammit! Fred já parece estar indo dessa pra melhor e já está com sintomas de rigidez cadavérica. You're dead. You're dead, man, and you're gonna turn into one of those things out there! Shut! Mais paramédicos chegam, mas logo de imediato já são mortos pelos zumbis. Os zumbis rompem uma das barricadas e os 4 vão lá tentar conter, mas Skulls acaba sendo mordido por uma zumbi toda cagada. Ernie pega a zumbi e a leva para o necrotério. Eles prendem ela numa maca e aqui tem uma das cenas mais fodas do filme. Os 3 têm um diálogo inteiro com a zumbi. Ernie pergunta para ela por que eles comem as pessoas e ela responde que eles comem os cérebros para fazer a dor parar. What about the pain? The pain of being dead. Essa cena, além de ser uma puta aula de efeitos práticos, ela apresenta certa camada para os mortos-vivos que nunca tinha sido explorada antes. Eu vou falar disso mais pro final do vídeo, então se segurem aí. Eles saem para bolar um plano para matar essas coisas, mas chegam à conclusão que é muito difícil matar isso. Você pode desmembrá-las e os pedaços ainda irão até você. O único jeito de acabar com elas é as reduzindo a cinzas, ou seja, fogo. Então senta o dedo nessa porra. Frank e Fred começam a partir e a confusão toma conta do lugar novamente. Eles são levados até a capela para serem deixados para morrer. Não existe expectativa de cura e eles podem acabar virando uma daquelas coisas. Tina decide ficar com Fred e é trancada lá dentro. Policiais chegam ao local e não duram muito tempo também. This place, everybody that comes in gets swallowed up. Os 3 restantes no necrotério estão montando um plano maluco para tentar fugir e Fred finalmente se transforma em um zumbi. You finally see one thing that can leave this world suffering. What, Freddy? What? Live. Tina consegue conter ele e os 3 chegam para ajudar. Ernie joga ácido na cara do Fred, fazendo ele ficar cego e com o rosto queimado. Fred está escapando da barricada, eles barram com um banco e no processo Ernie acaba machucando o pé. O plano maluco de fuga consiste em Spider e Burt indo até o carro, trazendo ele para perto da entrada e abrindo para Ernie e Tina entrarem. As coisas definitivamente não correm como eles planejaram. É uma horda gigantesca de zumbis e eles não conseguem trazer o carro até a entrada sem que os bichos cerquem ele totalmente. Eles decidem por tentar buscar ajuda e abandonar Ernie e Tina provisoriamente. Hang on, here we go. O caminho está bloqueado e eles vão para a empresa para tentar contato com alguma autoridade. No processo, eles conseguem a proeza de bater o carro. Eles entram e encontram Chuck e Casey ainda vivos. That fucking car is total, man. It's all right. My car's still out there, and so's Frank's. Not anymore. O Fred zumbi começa a bater violentamente na porta do necrotério. Ernie e Tina se trancam no sótão e ele arromba a porta do necrotério numa das cenas mais icônicas do gênero. Frank, nesse meio tempo, escapou da capela e decide se churrascar antes de virar um zumbi. Ele entra na fornalha e o arco desse personagem se fecha de maneira bem redondinha aqui nesse final. Mais policiais tentam chegar até o local, mas também são mortos pelos zumbis. Os 4 na empresa querem achar o telefone, mas o único possível de chegar está lá no porão com um zumbi gosmento. Burt diz que é a única chance que eles têm de conseguir ajuda e eles vão ter que matar o zumbi. Tina e Ernie, ainda presos no sótão, começam a ser atormentados pelo Fred zumbi, que fica falando várias coisas pra Tina. I love you. You've got to let me eat your
quatro abrem a porta para tentar ajuda a todo custo. Burt consegue contato com a polícia e eles montaram uma barreira perto do cemitério para conter o que está acontecendo. O policial exige explicações a Burt, mas já é tarde demais. Os zumbis desse filme são muito cabulosos. A esperança parece ter sumido, mas Burt identifica o número de emergência escrito nos tanques e faz a ligação. O exército recebe e intermedia a chamada para o Coronel Glover. Ele fala diretamente com Burt e pega todos os dados da situação. Ele vai até a sua central e informa outro departamento. Aparentemente a ajuda chegará e esse será um final feliz, porém esse buraco é bem mais embaixo. It looks like we found that lost consignment of Easter eggs. Well, sir, it would be good news, except that the eggs have hatched. Burt diz que o exército parecia já saber que isso aconteceria e que já tem um protocolo de contenção. Vemos um fuzileiro naval armando um míssil e o final já dá pra prever. Hey, listen. You hear anything? 5 horas da manhã, horário do leste. Ouvimos a narração do Coronel Glover dizendo que o alvo foi neutralizado e a expectativa de muitas baixas. Porém, a missão foi concluída. Para completar, ele ainda diz que deve haver incêndio e fumaça densa por algumas horas e que a chuva dará conta de tudo. Mas a gente já viu o que a chuva faz. Que de maneira sutil, o filme planta que o apocalipse está apenas começando. A Volta dos Mortos-Vivos foi lançado em 16 de agosto de 1985, custou 4 milhões e rendeu aos seus cofres 14 milhões de dólares. Teve uma recepção positiva na crítica especializada que destacou seu roteiro irreverente e seu tom de paródia com o gênero. E vou te falar, hein, que filme bom da porra! Cumpre totalmente o seu propósito e é um dos meus favoritos do gênero. Foi responsável por ditar muitos padrões que os zumbis vieram a ter dali pra frente. Foi o primeiro filme a apresentar zumbis que correm e foi o primeiro a ditar essa mística que os zumbis comem cérebro. Eu mesmo, particularmente na infância, tinha pra mim que todos os zumbis comiam cérebro, pra tu ver o nível de influência que essa obra teve. Também foi a primeira obra a apresentar os comedores de carne falantes, fazendo isso com cenas muito icônicas. É um clássico cult absoluto e também serve como uma trecheira. Tem vários elementos bagaceira que só deixam ele com ainda mais brilho. Sinto falta de mais filmes de zumbi assim. Filmes que não se levam a sério, tosqueira e um humor ácido durante toda a metragem do filme. O último que eu vi se arriscar assim nessa foi o Zumbilândia 2. É um filme que tem uma legião de fãs gigante até hoje. Só nesse filme tem 3 zumbis icônicos. O meu preferido é o Tarman. Esse visual dele é muito marcante e o filme faz dele um dos zumbis mais reconhecidos da cultura pop. O Fred zumbi também é marcante e o filme traz também a Trash zumbi. Eu não trouxe tantos detalhes das cenas dela, porque digamos que ela não curte muito usar roupas. O filme foi concebido originalmente para ser uma continuação de A Noite dos Mortos-Vivos. Romero chegou a trabalhar nele, mas desistiu do projeto. John Russo seguiu com a ideia, o que gerou um processo judicial e uma rivalidade entre os dois cineastas. Romero contou posteriormente que não gostou muito do filme e achou ele uma paródia barata e uma zombaria de sua obra original. Ele não curtia essa ideia de cérebros e um tom mais humorístico para a criação dele. Chato pra caralho, por isso. O longa rendeu uma boa grana e ganhou uma sequência lançada em 1988 que eu pretendo trazer algum dia aqui pro canal. Ela é bem divertidinha. Com o tempo acabou ganhando mais filmes e virou uma saga trash, mas não vou entrar em detalhes, porque tem coisa ali que não merece nem um pingo de atenção. Eu já vi fezes mais bonitas que essas duas aí. Se você conhece alguém que já assistiu ou precisa assistir essa obra importantíssima do cinema zumbi, compartilhe este vídeo com ela. O canal teve um crescimento de inscritos incrível esse último mês e eu espero chegar aos 10k até o final do ano. Você me ajuda demais se inscrevendo e isso me dá mais motivação para continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. Eu sou Otávio Marinho e obrigado por assistir.